Beleza, a gente discutiu aqui isso antes e agora a gente vai para o código, tá? O que acontece? Eu já tenho uma API muito funcional. Esses bots que eu tô falando aqui, gente, eu já testei e já executo alguns deles. E outros como é que eu digo? Eu preciso construir mais uma interface de fato do que um sistema. Inicialmente eu vou começar pela interface porque eu tenho um módulo aqui de interface. Eu quero pré-configurar ela para mim conseguir conectar o WhatsApp para mim poder conseguir fazer o gerenciamento. Esse é o primeiro ponto. E também para começar a ter esse controle de via WhatsApp com conseguir conectar o WhatsApp na minha API, entendeu? Então a ideia inicial eu tenho aqui a API, tá? Ela já está construída aqui, algumas coisas que eu fiz nela. E aqui está o nosso front-end, que ele é feito em Angular, tudo bem? Esse front-end aqui, você vai ver que ele já tem muita coisa nele. O que é esse muita coisa? É outros projetos. Ah, mas aí por que você não cria um repositório para cada projeto? E eu realmente faço isso, mas tem alguns projetos, por exemplo, tem um projeto aqui que ele pode ir para frente ou não. Então, eu não necessariamente crio um novo, eu crio um módulo. Esse módulo eu posso só jogar ele em outro projeto em branco se eu precisar. Mas, se não precisar, fica aqui. E se precisar, eu jogo em outro módulo em branco. Então, o que eu fiz inicialmente? Dentro aqui, ó, eu criei um módulo chamado BotScript, e aqui eu estou criando um módulo. Ah, mas isso, o Angular, o bom do Angular, é que ele é muito customizável essas pastas. Então, assim, se depois eu quiser. Aqui tem um sistema de obras, tá? Que é um gerenciamento de obras e custo de obras, que é um software que está aqui. Teste também, que o cliente pode ou não pegar ele. Então, se ele não pegar, vira um bot de cripto e eu apago o resto. Se ele pegar, eu deixo Se ele pegar, eu pego essa pasta aqui e movo para outra. Ah, mas não pode criar um repositório. Eu tenho tanto repositório no GitHub que eu simplesmente parei de criar repositório para tudo. Eu já estava ficando doido. Vai ficar aqui por enquanto. E por quê? Porque eu também já tenho isso aqui hospedado em algum lugar, eu não preciso criar uma hospedagem nova, eu já estou num repositório só, então isso aproveita, economiza tempo. Depois é muito fácil jogar isso em outro repositório, porque eu copio o módulo, venho aqui no root e aponto o módulo. É o vídeo que eu falei sobre apontamento e roteamento, que deve estar antes ou depois desse. Então, aqui que eu fiz, eu criei um módulo. Dentro do módulo eu criei um componente e dentro desse componente eu criei o routing module. Ou seja, eu consigo rotear as minhas requisições para dentro desse módulo agora. Eu vou criar mais um componente aqui para poder mostrar para vocês, beleza? O que acontece? Eu vou entrar aqui, ó. Eu estou aqui dentro da pasta, tá? Ó, ctd barra. Olha lá, ó, BootScript cd. BootScript. O que acontece? Aqui eu vou criar um componente. Aqui eu tenho um componente já, que é o home crypto. Vou criar o ng generate componente. Vou criar o bot home bots crypto. Tem outros bots rodando aqui, tá? Não é só de criptomoeda, tem bots de comunicação também. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Gerando um componente. Pronto, criou um componente novo para mim, tá vendo? Home bot script. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu arquivo de rotas e apontar uma rota para esse componente. Eu vou vir aqui, ó, home bots script. Aqui eu vou falar home bots script. Vou colocar aqui no título também. E aqui eu vou colocar home. Sempre faço isso, tá? Eu crio um módulo e depois eu vou subdesenvolvendo componentes. Ou então, às vezes, eu crio um módulo dentro de um módulo se for algo muito grande. Nesse caso, não precisa criar um módulo dentro do outro. É só criar um módulo e dentro você cria componentes e vai apontando assim. É o mais eficiente nesse momento. Se eu criar um módulo um pouco mais complexo aqui, que não é o caso dessa demanda, aí sim talvez entre nesse sentido. E vai ter outro componente que a gente vai precisar aqui. Você lembra? A gente vai precisar cadastrar bots. A gente lembra aqui na demanda sempre, né? Com foco no que foi cadastrar carteira, gerenciar operações, receber atualizações de status e gerenciar bots. Então aqui a gente vai precisar de uma tela para gerenciar bots, uma tela para cadastrar a carteira na Binance. E a gente precisa de uma carteira ou um lugar para o cara cadastrar o número dele, né? Que a gente vai colocar nos dados pessoais. Então aqui a gente vai precisar de mais alguns componentes. A gente vai precisar do ng generate componente. Na verdade, eu vou dar uma setinha para cima e aqui no lugar de home eu vou colocar form, que é um formulário para poder gerenciar bots. E aqui também eu vou colocar o user crypto, onde a gente vai gerenciar os usuários.
Mas deixa eu colocar esse componente aqui primeiro. Ó. Aqui você muda para form, ou script, form, script muda aqui para form. E agora você vai precisar de um componente para gerenciar o perfil do usuário. E aqui a gente vai chamar de file script. Por que que eu coloco o nome tão específico? Isso ajuda muito na procura depois, tá? Por isso que eu gosto muito, depois que isso fica grande. Esses aqui eu já teve outros módulos que estavam aqui e eu removi daqui para softwares exclusivos, porque viraram alguma coisa, né? Mas se não, que não virar, vai ficar de boa aqui. Beleza? Então aqui o form eu criei criei outro form? Não, eu criei o profile aqui, ó. Profile boot. Saindo fora, deixa eu clicar em formatar aqui, ó. Eita, meu formatador não tá legal. Profile boot script. Beleza? Comandado. Perfeito. Tá? Então aqui eu criei o roteamento. E para como que eu chamo agora essas rotas? Você tem que vir aqui no app route e chamar o módulo. Então quando eu der /bots, tudo agora que eu fizer na interface aqui, ó. Quando eu dou /bots, ele vai para home. Se eu escrever aqui agora, ó, form bot script, por exemplo. Na frente aqui, ó, bots, form bot script, aqui, ó, foi pro componente form bot script. Agora, no próximo vídeo, a gente vai ver como é que tira esse menu aqui, beleza? Porque tá com o menu de obras. E tá vendo que eu não coloquei o menu em lugar nenhum e mesmo assim ele apareceu? Pois é, vai aprender a tirar ele na próxima, beleza? Valeu!